a gente está num momento político aqui nesse período desses autores que já meio que resolveu o grande dilema de Maquiavel. Porque o Maquiavel tinha muita preocupação, né, que diante do caos, daquele monte de pequenos estados ali em disputa, o grande dilema de Maquiavel era criar um estado centralizado, né, forte, poderoso, central. Esse problema já foi resolvido nesse período desses autores. Então, a questão que Maquiavel estava lá se preocupando no século XVI, no século XVII em diante, isso já estava resolvido. Os estados já estavam fortalecidos, especialmente o estado inglês, o estado francês, o estado holandês, o estado português. Já tinha grandes estados nacionais, então essa questão já tinha sido resolvida. Qual é a questão que é urgente agora para esses autores? Como esse Estado deve se relacionar com a sociedade? Qual é o princípio desse Estado? Qual é a função desse Estado? Qual é a melhor forma do exercício do poder pelo Estado? Então, eles estavam se preocupando sobre os fundamentos do Estado agora em diante, né? Então, esses autores também vivem num período de uma disputa muito grande política entre a nobreza, que era aquilo que restou dos senhores feudais lá do feudalismo, mas que estava em decadência, principalmente econômica, né? Mas queria manter a sua influência no Estado, queria manter os seus status ali e exercer o poder também junto do Estado. E você tinha uma classe emergente, que é a classe da burguesia, que estava em alta, bastante enriquecida no século XVII, né, principalmente com as grandes navegações, as colônias recém-descobertas, né? Então, era uma classe que estava enriquecendo muito rapidamente, mas estava cansada de bancar o Estado. Não queria mais ficar bancando o Estado, queria exercer o poder também. Ou queria que o Estado não influenciasse tanto e não, como é que eu posso dizer? Não queria manter o Estado, não queria financiar mais o Estado. Então, você tinha ali uma classe da nobreza que estava ali em queda, mas queria manter a linha, né, a pose, e você tinha a burguesia que estava mantendo o Estado, mas estava incomodada, né, com essa situação do Estado só querendo viver às custas dessa classe nova, comercial, aí enriquecida. Então, a burguesia estava querendo ali tentar colocar o Estado no seu lugar para manter os seus interesses. E a nobreza estava buscando ali sugar o máximo que ela podia, né? Então, cada autor vai tomar partido dessa situação, né, dessa disputa política, e vai defender um modelo de Estado a partir dos seus interesses de classe, né? Então, cada autor tem a sua forma de entender o Estado e entender qual é a classe que, de alguma forma, deve se beneficiar do poder. Então, o primeiro autor, né, é o Hobbes, que defende um modelo absolutista, um Estado autoritário, com baixíssima ou quase nenhuma participação da população, um Estado que se fundamenta na ideia de proteção, que vocês vão ver que a ideia de autoritarismo e proteção não parece recente, né, porque é utilizada muito nos governos autoritários, ditatoriais, quer dizer, essa ideia de proteção nacional, né, mas é uma ideia muito antiga, que nasce do Hobbes. Então, o Hobbes vai defender esse Estado absolutista e autoritário. O Locke já está na pegada da burguesia e é o grande autor que inaugura o pensamento liberal, o liberalismo político
clássico, então tem uma influência muito grande, inclusive, nos autores liberais da economia política clássica, como o Ricardo, e a discussão da economia política toda, inclusive a própria economia política marxista, né? Mas vocês vão ver como ele exerce influência sobre o liberalismo. Esse é o grande pai do liberalismo político. E tem a discussão sobre democracia, do Rousseau, que fala um pouco da farsa, ele aponta, né, os problemas e a farsa desse Estado que aparenta ser justo, mas que, de alguma forma, ajuda a reproduzir desigualdades. Então, Maquiavel, ou o Rousseau, vai fazer uma crítica forte ao Estado liberal do século XVIII, né? Então, esses autores fazem parte de uma corrente da filosofia política. São autores considerados contratualistas. Por que eles são contratualistas? Porque eles estavam preocupados em discutir a função do Estado. E o que dá a legitimidade, qual é o fundamento do poder do Estado. Eles fazem a seguinte questão, que é uma questão que eu já me fiz, que a gente sempre faz quando a gente está discutindo política. O que leva os homens a obedecer? Em que momento da história da humanidade alguém disse assim, não, a partir de agora vocês vão obedecer a um poder político. Então, o que fez com que a sociedade decidisse isso? Decidisse criar uma estrutura que, de alguma forma, fizesse os indivíduos obedecerem, né? E os contratualistas estavam muito preocupados com isso. Quer dizer, qual é a origem do Estado? O que legitima o Estado? Que faz com que os homens obedeçam ao governante, a um rei, enfim. Então, ele está ali discutindo essa questão do fundamento do poder. Parece que tem alguém querendo entrar, né? Peraí. Pronto. Então, ele está discutindo isso, né? A grande questão dele é essa. E aí eles vão criar uma espécie de método para discutir a importância e da onde surgiu o Estado. Por que eles precisam fazer isso? Porque eles, de alguma forma, querem provar, eles querem justificar que o Estado, de alguma forma, resolveu problemas sociais. O Estado tem uma função. Então, existe uma justificativa para que os homens obedeçam. Eles vão reconstituir um pouco a história de criação do Estado, de formação do Estado, para com isso justificar a importância do Estado. Dizer, aí eles vão estabelecer uma espécie de linha divisória. Então, você tem um momento antes do Estado, que eles chamam de estado de natureza. Tem uma coisa básica na ciência política que eu queria que vocês entendessem sobre a palavra Estado. O Estado, toda vez que a gente vai se referir a Estado como sinônimo de governo, de uma estrutura institucional, a gente coloca o Estado com E maiúsculo. Quando a gente vai discutir Estado, tipo, o meu Estado é crítico, eu estou num estado deplorável. É o Estado com E minúsculo, né? Aí esses autores chamam esse Estado, antes do Estado, de Estado de natureza, que é o Estado com E minúsculo. É como os homens viviam antes da criação do governo, do Estado. Então, eles chamam esse momento anterior ao Estado de estado de natureza. E aí, esse estado de natureza, de alguma forma, se desenvolveu e precisou que os homens criassem o Estado, o governo, através de um contrato social. Então, esses autores vão fazer contar um pouco essa história.
cada um do seu jeito, para defender os seus pontos de vista, né? Então, você tem o Estado antes do governo, você tem o estado de natureza, que é o momento como os homens viviam antes do Estado, você tem a criação do contrato social, e você tem como os homens vivem agora com o Estado, né? O Estado estabelecido, o Estado consolidado. Então, todos esses três autores vão fazer essa separação, antes do Estado, depois do Estado. Para quê? Para que com isso eles discutam o que ficou, se as coisas ficaram melhores, se o Estado resolveu um problema ou cumpre uma função importante. Então, todos esses autores dizem que o Estado nasceu de um pacto. Os homens viviam um momento desorganizados, com problemas, e em determinado momento houve a necessidade de se criar um pacto, um acordo, um contrato que estabelecesse regras e criasse uma estrutura de Estado para que os homens conseguissem viver melhor em sociedade. Então, os três partem dessa ideia, né, da criação do Estado a partir de um contrato. Então, o Estado ele não é mais resultado de nenhum tipo de potência divina, mas o Estado é um acordo entre os homens. Chega um momento da história em que os homens vão ter a necessidade de se criar o Estado. Então, os contratualistas vão contar aí essa história, cada um da sua forma. Então, como eu coloquei aqui, né? As teorias contratualistas são sempre marcadas pela passagem de um estado natural, de um estado de natureza, com E minúsculo, para um estado social, que deveria ter um E maiúsculo, depois eu vou corrigir. Mas é o estado, né, com E maiúsculo, né? O primeiro autor é o Thomas Hobbes, né? Então, Hobbes vai ser o primeiro contratualista. A primeira obra contratualista é do Hobbes. E aí ele vai ser o grande autor que vai defender um Estado forte, mas um Estado centralizador, um Estado absolutista, um Estado autoritário, onde os homens estabeleceram um pacto, mas um pacto de submissão dos súditos em relação aos seus monarcas, governantes. Então, o governante, na perspectiva do Hobbes, tem poder absoluto. E ele vai tentar justificar a necessidade de se ter um governo autoritário. Inclusive, a justificativa dele é muito comum, ainda hoje é utilizada, né? Sobre essa, vocês vão ver com mais detalhes, né? Então, ó, a gente tem aqui o Hobbes, que nasce no século XVI. Então, a primeira obra do Hobbes é o Leviatã, é uma obra do século XVII. É a primeira obra contratualista, né? E o Hobbes vai viver um pouco naquela disputa entre monarca, coroa, nobreza e burguesia, que queria se livrar dos impostos e da regulação do Estado, queria viver a vida dela, né, com mais liberdade, vamos dizer assim. Nessa disputa entre nobreza e burguesia, o Hobbes fica do lado da nobreza e da monarquia, mais absolutista, né? Então, o Hobbes vai, dentro desse cenário de disputa, né? Ele é inglês, né? Dentro desse cenário de disputa entre monarcas e os parlamentaristas na Inglaterra, ele vai ficar do lado dos monarcas, né? E ele vive um momento muito tenso, porque o rei que ele defendia e a monarquia que ele defendia perdeu uma disputa política e o rei Carlos I foi executado, decapitado. Né? Você imagina um rei decapitado, né? Então, ele se refugia nesse momento e vai tentar escrever sobre o porquê que ele defendia o governante, defendia a coroa inglesa
e o rei Carlos I, né? Então, ele vai escrever uma obra, o Leviatã, que vai ser uma grande defesa do Estado monárquico e absolutista. O Leviatã, não sei para quem conhece a Bíblia, talvez tenha mais detalhes, mas o Leviatã é uma figura mitológica, né, e bíblica, né? É uma criatura que habita os mares e que, de alguma forma, naquele período do século XVII, que o Hobbes escreveu, era um pouco uma criatura que afugentava, né, os grandes navegadores marítimos naquele período. Então, o Leviatã era uma espécie de criatura das águas, né, que afugentava os navegadores e era muito forte, dominava os mares na mitologia da época, né, muito, muito vigente da época. Então, ele vai associar esse Leviatã, essa figura que aterrorizava, ao Estado. E ele vai dizer que o Estado é o Leviatã. O Estado é essa figura poderosa que impõe respeito e afugenta. Mas, ao mesmo tempo, o Leviatã tinha uma função de proteção do mar, dos mares, né? Das águas. Então, ele vai tentar associar a figura do Estado a essa figura do Leviatã. E aí ele vai, primeiro, como todo contratualista, fazer essa divisa, né? Antes do Estado, depois do Estado. Então, antes do Estado, os homens viviam nesse estado natural, né? Que, de alguma forma, vivia numa condição muito ruim. Os homens viviam numa condição muito ruim. Estava dizendo que o Hobbes, assim como todos os contratualistas, ele faz essa divisão, faz a divisão entre antes do Estado, depois do Estado, né? Então, ele vai dizer que os homens no estado de natureza, eles viviam sob completo desregramento. Eles podiam fazer o que quisessem, né? Então, ele, de alguma forma, os homens viviam num estado de anarquia completa, né? Eles podiam tudo. Eles podiam matar, eles podiam roubar, eles podiam fazer o que quisessem. Não existia propriedade de ninguém. Eu podia ter o que o outro tem. Se eu matasse, se eu fosse mais forte. É a lei do mais forte, a lei da natureza. Então, esse estado, que ele chama de guerra de todos contra todos. O homem é lobo do homem. Quer dizer, é um estado muito próximo aos animais. Né? Vencia o mais forte. Na natureza é assim. Né? No estado de natureza que os homens viviam antes do estado, também era assim. Então, esse estado, de alguma forma, o homem exercia um direito natural, que era o direito à liberdade, mas ele vivia num clima de insegurança. Por quê? Eu tinha o direito de matar o outro, mas qualquer um tinha o direito de me matar. Então, eu vivia com medo, né? Eu vivia muito vulnerável ao outro, ao que o outro queria fazer, ou a minha vida estava o tempo inteiro em risco. Então, esse momento é um estado muito problemático, segundo Hobbes. Os homens viviam num clima de insegurança. E eles, de alguma forma, têm um direito natural, que para o Hobbes é muito caro, que é a ideia do direito à vida. Esse direito natural à vida estava ameaçado nesse estado de natureza. Porque qualquer um podia tirar a minha vida e não ia acontecer nada, né? Então, ele vai falar que o homem no estado de natureza tinha o direito à vida assegurado e a ideia de liberdade. Eu tinha liberdade no estado de natureza, a liberdade a fazer o que eu quisesse. Por quê? Porque eu tinha o poder de não seguir regra nenhuma. Eu criava as minhas regras, de acordo com os meus desejos, as minhas vontades individuais.
Então, eu tinha uma liberdade absoluta. Esse direito de natureza, de alguma forma, era bom e era ruim. Era bom porque me dava liberdade, mas era ruim porque o outro também tinha liberdade. Tinha liberdade de me matar, tinha liberdade de ameaçar a minha vida, tinha liberdade de tirar a vida da minha família. Então, os homens chegam à conclusão que os homens, eles teriam que criar regras, criar uma espécie de pacto social para tentar estabelecer o que é certo e o que é errado. Quem ia fazer isso era o Estado. Então, os homens abrem mão do seu poder de fazer o que quisesse. E o que ele vai fazer? Ele vai transferir esse poder para o Estado. Porque o Estado vai criar um sistema de leis, criar um sistema de regras para proteger a minha vida. Então, o Estado vai começar a criar regra, por exemplo, eu não posso matar uma outra pessoa. Eu não posso violar a propriedade de uma outra pessoa, senão eu vou ser punido. Então, o Estado começa a criar regras para que os homens vivam melhor, se protejam pelo menos. Então, eu não tenho mais a liberdade de fazer o que eu quero com a criação do Estado, mas pelo menos eu vou ter a garantia que o Estado vai proteger a minha vida. Porque ele vai proibir, por exemplo, que alguém me mate. Então, para o Hobbes, chega um momento que os homens abrem mão desse direito natural, à liberdade, e criam leis, né, que ele chama leis de natureza, que é o quê? É o momento em que se cria regras sociais. Então, os homens vão começar a estabelecer o que pode, o que não pode, o que é permitido e o que é proibido. Ele pega todo o poder que era só dele, individual, e transfere para o Estado, que representa o poder social. O Estado vai criar leis, vai criar regras. Ao mesmo tempo, o Estado vai proteger os indivíduos, porque ele vai punir quem, de alguma forma, violar qualquer tipo de regra, né? Então, há uma passagem no Hobbes, né, entre onde o homem abre mão do seu direito de natureza, sua liberdade, e passa o seu poder e a sua liberdade para o Estado, para que o Estado o proteja, coisa que no estado de natureza não acontecia, né? Então, há essa necessidade de se criar o Estado. Então, as leis de natureza, como eu já falei, são regras gerais. São regras onde os homens se estabelecem uma espécie de regulação para que eles consigam se organizar socialmente, né? E criar uma espécie de pacto social. Esse pacto social vai originar o Estado. Então, o Estado para o Leviatã, para o Hobbes, ele acumula poder. Cada um vai abrir mão do seu poder individual e vai passar para o Estado. Ou seja, eu não decido mais a lei, eu não decido mais a regra, eu não decido mais nada, quem decide é o Estado. Porque eu transferi o poder que eu tinha para ele, para que ele criasse a lei, para que ele criasse a regra. Por que isso? Porque o Estado agora vai me proteger. Vai me tirar de uma condição de instabilidade que eu vivia no estado de natureza. Então, esse Leviatã, né, que é essa figura bíblica, né, que é uma espécie de criatura que habita os mares, né, uma criatura que amedronta, mas, ao mesmo tempo, é uma criatura que protege os mares. Amedronta quem? Os navegadores, mas protege quem vive nos mares, né? Então, esse estado vai ser forte e amedrontador, como o Leviatã, mas ele vai garantir que os homens se regulem, estejam regulados, para que os homens tenham controle. Eles vai, como o Maquiavel já dizia, o Estado vai controlar as paixões humanas, vai domesticar a natureza humana, que é egoísta, que quer
fazer mal ao outro na medida em que esse outro tem o que você deseja, né? Então, o Estado para o Hobbes vai colocar fim a esse estado, a esse momento de crise, né, do estado de natureza, através de um pacto social. Então, o homem vai renunciar a sua liberdade em favor do Estado, do corpo político do Estado. Esse governante, esse Estado, vai acumular muito poder, né? E aí, esse Estado para o Hobbes vai ser um Estado absoluto, né? Quando eu transfiro o meu poder para o Estado, segundo Hobbes, eu deixo de ter qualquer poder. Eu tenho. Sabe qual é a minha liberdade? É obedecer. Eu tenho a liberdade de obedecer. Então, o Hobbes diz que o contrato social cria uma espécie de pacto de submissão. Os homens estão submissos às vontades e às regras criadas pelo Estado. Eu não tenho mais poder nenhum. Ao mesmo tempo, esse Estado vai ter uma função, que é o quê? Garantir a minha vida. Garantir o meu direito natural à vida. O Estado, representado fazendo essa metáfora do Leviatã, né, que o Hobbes usa, o Leviatã é o nome do primeiro livro dele, eu não sei se vocês conseguem ver a figura, mas a figura, essa figura é capa da primeira edição do Leviatã, do século XVII. Essa imagem foi criada especialmente para o Hobbes, para representar o Estado. Vocês estão vendo que o Leviatã está atrás das montanhas, que é onde fica o mar, né? Ele tem a coroa, que representa a monarquia absolutista, né? Ele tem o corpo, percebam que o corpo da figura que vocês estão vendo é formada por homens. Se chegarem mais perto, vocês vão ver que parecem umas escamas, né? Mas essas escamas são os súditos, são os homens que de alguma forma, abriram mão do seu direito, da sua liberdade individual e transferiram para o Estado. Então, o Estado é como se fosse o representante de todos, por isso que ele é composto por todos os homens ali reunidos, né? Então, o corpo é todo formado pelos súditos. De um lado, você tem a espada, que é o quê? A força militar que o Estado tem, naquele período, inclusive ameaçando com a força aquele que não cumprisse as regras sociais e o pacto que foi estabelecido. E você tem o cetro, né, que representa, do outro lado, né, que representa todos os poderes acumulados pelo rei. Então, o Hobbes defende que o Estado, ele acumula poderes. Ele só vai conseguir proteger a vida dos seus súditos, cumprir a sua função, se ele tiver muito poder. Se o poder tiver muito espalhado, segundo o Hobbes, o Estado não tem a força necessária para criar, para fazer com que os homens se submetam ao Estado e cumpram as regras sociais. Então, ele vai dizer que o Estado precisa acumular tanto poder executivo, né, o monarca, como o poder legislativo e judiciário. Então, ele vai dizer que para proteger os homens, o Estado precisa criar as próprias leis. O Estado não pode obedecer à lei criada por outra pessoa. O Estado deve ser aquele que faz as leis para ele mesmo e para a sociedade em geral. Então, ele deve obedecer apenas ele mesmo, né? Essa é a função do Estado para o Hobbes, né? Qual é o... E aí, assim, os homens não têm liberdade nenhuma, não existe oposição no Estado autoritário, absolutista do Hobbes. Qual é o momento em que o Estado pode ser questionado? Na perspectiva do Hobbes. É no momento em que esse Estado não cumpre a sua função. Qual é?
proteger a vida, o direito natural à vida dos cidadãos. Quando o Estado deixa de proteger os homens, proteger a vida, ele pode ser questionado. Mas até lá, o Hobbes diz que é um poder completamente absoluto, né? E aí, quais são os objetivos do Estado, né? Como eu falei. Então, o Estado, ele é soberano, né? Ele precisa ser soberano para criar as regras sociais e fazer com que os homens cumpram as regras. O Estado deve ter poder ilimitado, ele deve usar o monopólio da força, ou seja, ele deve ser o chefe militar e ele pode usar da violência, se for para garantir a estabilidade, a paz da sociedade. Esse Estado tem que impor obediência. E qual que é a grande função? Proteger. Proteger os súditos, proteger a vida, que estava ameaçada no estado de natureza. Então, a origem política do Estado, ela não diferentemente da época que tinha muitas ainda ideologias políticas teocráticas, né, que diziam que o Estado deve ser designado por Deus, ele vai dizer, não, o Estado não é designado por Deus, o Estado é resultado de um pacto social. Esse Estado só vai ser deposto, ele só vai ser questionado quando ele deixar de cumprir a sua função. Enquanto o Estado protege, ele pode tudo. Ele pode fazer tudo. Percebam que essa ideia do Estado autoritário, do Estado que submete, do Estado que não tem oposição, do Estado que acumula poder, ela é muito associada à ideia de proteção, a um Estado que precisa ser autoritário porque ele precisa ter poder para proteger a população. Essa ideia de segurança nacional, de segurança social, é muito difundida ainda hoje por vários estados que são absolutistas, que são não absolutistas porque não são monárquicos, mas são autoritários, centralizadores. Então, a ideia dos estados que são autoritários sempre é muito ligada à ideia de proteção, de garantir a vida, de dar estabilidade. Essa justificativa para esse estado autoritário é muito usada até hoje na filosofia política, né, nos estados mais ditatoriais, vamos dizer assim, né? Vez ou outra você vê os estados acionando essa ideia que vem do século XVII, né? Se tiver alguém para entrar e não estiver conseguindo, vocês podem me chamar no áudio, tá? E aí, assim, contra esse autoritarismo de Estado defendido pelo Hobbes, você tem o nosso segundo autor, que é o Locke, o John Locke Narigudo. O John Locke, ele vai, dentro dessa disputa aí, nobreza, burguesia, Hobbes estava meio que ligado à nobreza e à monarquia, à coroa, o Locke estava do outro lado. Ele estava ali tentando justificar politicamente os ideais da burguesia e do liberalismo que se originou da defesa dos interesses da burguesia, né? Então, o Locke vai ser um dos pais do liberalismo político e, como todo contratualista, ele vai também defender a ideia de um Estado de natureza. Então, assim como Hobbes tinha aquele momento, o momento antes do Estado e o momento depois do Estado. Antes do Estado era como? Os homens viviam sem o poder político. Como que era esse estado de natureza para o Locke? Para o Hobbes, a gente já sabe que era um clima aí de medo. Homem, lobo do homem, o homem podia fazer qualquer coisa. Para o Locke, não. Para o Locke, o estado de natureza era mais tranquilo. Era um clima de paz, onde os homens tinham direito à vida.
Mas ele tinha um grande direito natural, que para o Locke é muito caro, que é o direito à propriedade. E a propriedade, para o Locke, é tudo, é os bens, diz respeito aos bens materiais, mas diz respeito também à liberdade. O homem é dono de si. Né? Então, a ideia de propriedade do Locke é ligada à questão material, mas também tem um fundamento político na liberdade de se expressar, na liberdade de fazer o que ela achar mais justo. Né? Então, o Locke vai dizer que no estado de natureza os homens viviam bem. Cada um tinha sua propriedade. Os homens viviam num clima amistoso entre si, né? E aí ele vai inaugurar uma ideia muito importante, né, na história, inclusive na história econômica mesmo, que é a ideia da propriedade no estado de natureza, que tem como fundamento o trabalho. Então, ele vai dizer como que os homens definiam o que era propriedade. Como que eu defini o que era minha propriedade no estado de natureza? Ele vai dizer que é através do trabalho. Então, por exemplo, tinha uma terra lá. Uma terra. Eu vi aquela terra e eu quero que ela seja minha. Como é que eu faço para ela ser minha? Eu preciso trabalhar na terra. Eu preciso transformar a terra. Eu preciso usar a terra como meio de produção para eu transformá-la. Então, só a partir do momento em que eu trabalho em cima de uma terra, que eu transformo aquela terra em produtos, por exemplo, de alimentícios, em agricultura, na prática da agricultura, eu tenho direito àquela propriedade. Então, o que fundamenta a propriedade é o trabalho. Eu só tenho aquilo que eu consigo transformar, que eu consigo trabalhar em cima. É muito próximo do fundamento, por exemplo, hoje, do que é a propriedade do direito, da função da terra, por exemplo. Hoje em dia, e os movimentos sem terra se baseiam muito nisso, hoje em dia, por exemplo, eu consigo reivindicar a propriedade de uma terra que não é produtiva. Então, você tem uma terra que está abandonada, onde ela não está desenvolvendo sua função social, que é gerar frutos. Então, não tem ninguém trabalhando na terra. Então, o que o MST faz? Ele entra com pedido de improdutividade, quer dizer, eu tenho que provar que a terra é improdutiva. Quando ele prova que a terra é improdutiva, ou seja, ninguém está trabalhando na terra, essa terra é desapropriada. E ela vai para as mãos do Estado. E o Estado redistribui. Era um pouco essa ideia do Locke, né? O fundamento da propriedade para o Locke é o trabalho. Eu só sou proprietário da terra que eu trabalho. Isso é muito caro para o Locke, né? Só que ele vai... essa ideia de propriedade vai mudar, segundo Locke. Vai chegar um momento no estado de natureza que vai haver uma mudança, quer dizer, a propriedade antes era limitada, eu só consigo ser proprietário de onde eu trabalho. Aí vai chegar um momento da história que vai acontecer uma mudança, ele vai dizer que a terra, a propriedade vai poder ser comprada. Então ele vai dizer que vai chegar um momento da história que os homens vão vender as terras. Ou seja, eu posso ter a propriedade que eu quiser, basta eu ter dinheiro, eu não preciso trabalhar na propriedade para eu poder ser dono dela. Então, antes, o fundamento da propriedade era o trabalho. Agora, o fundamento da propriedade é a compra, é o dinheiro, ou aquilo que faça a função do dinheiro, né? Então, ele vai dizer que antes a propriedade era limitada, agora ela é ilimitada. O indivíduo pode ter quantas propriedades ele quiser, se basta ele ter dinheiro para comprar. Então, ele vai dizer que isso isso causou uma certa crise social, principalmente porque agora era necessário regular, criar regras para que os homens conseguissem administrar essas propriedades. Então, ele vai dizer que há uma necessidade
do Estado, da criação do Estado, para que o Estado proteja o direito natural à propriedade. Crie regras que regulamentem a propriedade, o direito à propriedade. Então, de alguma forma, essa coisa de comprar a propriedade ameaça um pouco o direito natural, segundo Locke, né? Isso é um pouco contraditório na obra dele. Mas ele vai dizer que o Estado, ele surge diante da necessidade de assegurar o direito à propriedade. Então, o poder, ele é confiado aos governantes com uma condição. O Estado precisa garantir a propriedade, né? Criar regras que garantam a propriedade, para que eu não tenha a minha propriedade ameaçada. Então, o Locke vai ter uma ideia muito interessante sobre o Estado. Ele vai dizer que o homem cria o Estado, mas ele não é submisso ao Estado. Quem é submisso? O Estado precisa ser regulado. O Estado tem limites. O Estado, os homens permitem, eles concedem o poder ao Estado, mas os homens podem reivindicar de volta esse poder na medida em que o Estado não cumpra a sua função. Esse Estado não é absolutista, como o Hobbes imaginava, né? Como o Hobbes defendia. Esse Estado agora, ele vai ser regulado por um sistema de leis. Então, quem é que cria as leis? Né, no caso do Estado, na ideia do Locke, é um poder fora do Estado. Então, você tem o Estado, que é o poder executivo, e você tem um corpo de pessoas, que é o que eles chamam de poder legislativo, que cria as leis. Essas leis vão também dizer como o Estado deve se comportar. Então, o Locke vai, pela primeira vez, separar um poder que é responsável por criar as leis do poder de governar, do poder executivo do Estado. E ele vai dizer que esse poder legislativo está acima do Estado. Esse poder legislativo, esse conjunto de leis, regula o Estado, de alguma forma. Então, esse Estado tem muitos limites, ele não pode fazer tudo. Ele não é mais centralizador, ele não acumula poder. Ele vai cumprir as leis, e as leis que não foram criadas por ele. Então, o governante está o tempo inteiro vigiado, fiscalizado pelo poder legislativo. Então, veja como é diferente. Você tem o surgimento de um Estado, mas um Estado com menos poder, um Estado regulado. Então, o Estado vai criar o que ele chama de pacto de consentimento, ou seja, os homens não mais são submissos, mas eles consentem o Estado até um certo ponto. Se o Estado não cumprir determinada função, ele vai perder o poder. Então, você tem aí um Estado que deve dar total liberdade para que os homens julguem se o Estado está cumprindo ou não o seu papel. E o Estado também vai dar aos homens a liberdade de conquistar a propriedade, seja pela compra direta ou seja pelo trabalho, né? Então, ele vai ser um grande teórico do liberalismo. Ele vai dizer: o Estado, ele não interfere na economia. A economia, ela se regula por ela mesma. O Locke faz uma crítica, por exemplo, ao mercantilismo, né? De alguma forma, a esse modelo econômico mercantilista, onde o Estado estava regulando a economia. Ele vai dizer: não, o Estado não se mete na economia. O Estado vai resolver questões militares, ele vai resolver questões mais específicas. Ele não... A economia, ela de alguma forma tem a função de se regular por ela mesma. Ela não precisa que o Estado esteja regulando o tempo inteiro.
essas regras econômicas, né? As regras econômicas nascem na própria relação comercial entre os homens, né? Então, esse Estado, para o Locke, era muito limitado. Era um Estado que era o tempo inteiro fiscalizado, tanto pelos seus súditos, pelos seus cidadãos, quanto pelo poder legislativo que fiscalizava, que na época era o parlamentarismo defendido pelo Locke, né? Então, esse poder do Estado, ele antes estava concentrado lá com Hobbes, agora ele está dividido entre executivo e legislativo, né? Então, o executivo está abaixo do legislativo. Quem cria as leis que o Estado deve seguir é esse corpo que o Locke chama de parlamentarismo. Esse corpo parlamentar de alguma forma, composto principalmente por representantes da classe burguesa, né? Como defendia o Locke. E esses parlamentares vão criar as regras onde os reis, os governantes estão submissos, né? Então, você tem aí um Estado que está submisso às leis do legislativo. Ele não cria mais as leis como Hobbes queria. Ele é submisso a uma legislação específica. Ele é regulado. Ele é fiscalizado o tempo inteiro. E aí ele coloca um direito muito interessante, que é o que a gente chama de direito de resistência. Ou seja, quando o Estado não garante a propriedade, não garante as condições do exercício do direito à propriedade, o Estado pode ser questionado. Esse direito de resistência, gente, foi o grande fundamento político, ideológico das revoluções burguesas do século XVII, né, começa no século XVII, e XVIII. Esse direito de natureza, de resistência. O que a burguesia pensava? Os grandes movimentos, né, primeiro a Revolução Gloriosa na Inglaterra, depois as revoluções francesas, reivindicavam o direito à resistência. Eu estou resistindo ao Estado, ao monarca, porque esse Estado não garantiu a propriedade, não cumpriu a sua função, que é defender a propriedade. Então, essa ideia de direito de resistir foi a grande justificativa que foi formulada pelo Locke, principalmente pelo Locke, essa ideia do direito de resistência, que foi a grande justificativa para as revoluções burguesas ao longo do século XVII e XVIII. Né? Então, o Locke também é considerado um dos pais das revoluções burguesas nesse período, porque ele fundamentava a ideia de que o Estado não cumpria a sua função, e por isso ele deve ser substituído, ele deve ser questionado, ele deve ser subvertido, resistido. Né? Então, essa ideia de um Estado que é regulado, que é fiscalizado, que tem pouco poder e que deve deixar a economia fluir com mais liberdade, com menos intervenção do Estado, é uma ideia que inaugura o liberalismo político e depois vai inaugurar o liberalismo econômico da economia clássica do Adam Smith e do Ricardo. Né? Essa é a ideia que parte do questionamento do modelo mercantilista. Eu vou voltar aqui, porque eu quero saber se vocês estão... Tá tudo bem. Se tem alguém para entrar. Tudo bem aí? Vocês estão conseguindo Vocês estão conseguiram acompanhar? Vocês conseguiram acompanhar? Posso continuar, Camille, Fabiana? Sim, professora. Tá, então, gente, vou fazer um resumo aqui, né? Então, a gente já apresentou a discussão do Hobbes,
né, Sim, professora. do Estado absolutista, autoritário, que não passa por nenhum tipo de regulação, que cria as próprias leis, que de alguma forma impõe essas leis e tem a grande função de proteger o direito à vida, né? Depois, em contraponto a essa ideia, você tem a ideia do Estado liberal, de um Estado que tem como função garantir a propriedade, deixar a economia livre, né? Não, de alguma forma, ele está questionando a intervenção do Estado na economia, e um Estado que está o tempo inteiro sob suspeita, um Estado que está o tempo inteiro fiscalizado e que segue regras que são criadas pelo parlamento, pelo poder legislativo. Então, Locke defende, pela primeira vez, viu, gente, na filosofia política, defende que o Estado está abaixo da lei. Então, você tem o corpo legislativo, que cria as leis, e o judiciário, né, que fiscaliza o cumprimento delas, e você tem o Estado. Então, o Estado está abaixo desse patamar, né? Essas ideias vão dar origem à perspectiva contemporânea do Estado mínimo, do Estado neoliberal, de um Estado que deixa a economia mais livre, intervém menos nos processos econômicos, e da própria ideia que nasce do Adam Smith, da mão invisível e tudo isso que vem dentro da economia política clássica. Eu não vou entrar nessa perspectiva da economia, porque vocês já devem estar estudando em outros momentos, mas eu vou entrar um pouco na ideia do Estado. Qual é o papel do Estado, que é mínimo, né, em relação à intervenção na economia. Então, o Estado ele não deve criar nenhum tipo de regulação econômica, ele deve deixar o mercado por ele mesmo vai criar as suas regras de funcionamento, né? E aí, agora, eu vou no nosso último autor, juro que é o último, não é muito grande, que é o Rousseau, que é a cara do Alexandre. Ai, eu apertei no botão errado. O sósia do Rousseau, nosso professor Alexandre. Então, o Rousseau, ele vai estar no mesmo período, um pouco mais adiante, aliás, do Locke. Enquanto Hobbes e Locke eram do século XVII, o Rousseau vai ser um autor mais para frente, do século XVIII. E aí ele vai denunciar algumas inconsistências das obras anteriores. Né? Então, vai ser um crítico aí dessas concepções, tanto absolutistas quanto liberais, né? Como a gente vai ver. E vai ser um dos primeiros autores que vai resgatar as ideias de democracia lá dos gregos. Ele vai trazer para o cenário do século XVIII as ideias lá dos autores do gregos e da discussão que se tinha sobre democracia. Locke, né? Vai criticar todos os contratualistas, e ele vai ser também alguém que inspirou o movimento político da burguesia e de todas as revoluções burguesas, aí especialmente a Revolução de 1789, né? Que é a grande revolução burguesa. Então, vai ser o Rousseau vai discutir sobre muita coisa. Ele vai discutir sobre educação, ele vai discutir sobre arte, ele vai discutir sobre linguagem, ele vai discutir sobre infância. O cara discute sobre muita coisa, mas o que nos interessa do Rousseau é a discussão que ele faz do Estado. Então, eu escolhi o texto, né? Discurso sobre a origem da desigualdade, e o grande livro dele que fala sobre isso, que é O Contrato Social, que é o grande livro político do Rousseau. Então, Rousseau, ele vai dizer que no estado da natureza houve uma divisão. Existiu um momento, primeiro,
dentro do estado de natureza, onde os homens viviam. Ele não diz que os homens eram bons, nem que os homens eram maus. Eles nem eram maus como pensava o Hobbes, nem eram bons como pensava o Locke. Ele vai dizer que os homens eram como animais. Então, por exemplo, era igual um leão. Um leão que mata um animal menor, que de alguma forma é predador, porque ele precisa se alimentar. Então, ele vai dizer que os homens viviam no estado, uma época, né, no estado de natureza, como animais. Então, a gente vai dizer que o leão é mau, porque ele mata um animal de menor porte para comer? Disso depende da sua sobrevivência. Então, ele vai dizer, eu não vou dizer que o leão é mau. É um animal que segue os seus instintos naturais, né? O homem vai ser um pouco isso. Quer dizer, ele vai meio que dançar conforme a música da natureza. Então, ele vai matar, mas porque ele precisa sobreviver. Ele vive como um selvagem, a ideia do selvagem do Rousseau é um pouco essa. Ele não tem princípios bons e ruins. Ele só quer viver. Só quer garantir a comida dele um dia de cada vez. Então, ele está no mesmo status dos outros animais, né? Então, ele vai buscar suprir as suas necessidades e vai fugir da dor, vai fugir do frio, vai fugir da fome. Então, ele não era mal por isso. Se ele tivesse que matar outro homem, ele matava, como ele matava os outros animais, né? Só que aí houve uma divisão no estado de natureza, dentro do estado da natureza, tá? Que foi o momento em que se criou a propriedade. E aí a propriedade, para o Rousseau, é diferente da propriedade do Locke. Ele vai dizer que a propriedade não pode ser tida como um direito. A propriedade é algo que separou os homens. Então ele vai dizer, tem uma frase clássica, não sei se eu coloquei aqui no outro. Não. Ele vai dizer uma frase clássica, vai dizer assim, que o grande problema da humanidade surge no momento em que alguém marca um pedaço de terra e diz que isso é meu. E encontra idiotas suficientemente bobos para acreditar nisso. Então, ele vai dizer que o grande momento em que o homem passa a mudar a sua condição natural e passa a, de alguma forma, gerar um clima de insegurança é no momento da criação da propriedade. Então, a propriedade vai surgir para separar os homens. Então, ele vai dizer que no momento da formação da propriedade, houve aí, antes os homens viviam iguais, né? Meio que iguais, cada um vivendo do seu jeito, mas a propriedade privada vai separar os homens. E aí os homens vão estar divididos entre os que têm propriedade e os que não têm. Isso vai gerar para o Rousseau uma quebra da sua liberdade natural, que tem a ver muito com a ideia de liberdade para o Rousseau tem muito a ver com igualdade, né? Então, o Rousseau vai ser aquele que vai dizer muito claramente que os homens começam a viver ruim, de uma maneira negativa, no momento em que eles se dividem, no momento em que se gera processos de desigualdade entre quem tem propriedade e entre quem não tem propriedade. Então, ele vai dizer que há necessidade de um pacto social para fazer com que os homens resolvam essa desigualdade. Então, o pacto social, de alguma forma, vai tentar resolver o problema da desigualdade entre os homens, né? Notem que ele está falando isso antes do Marx, tá? Não está falando depois do Marx, não. O Marx vai pegar umas coisas do Rousseau. Mas aí ele vai dizer o seguinte: esse pacto foi criado para resolver o problema da desigualdade entre os homens. Só que aí ele vai dizer que o pacto, o Estado, não resolveu o problema. Ele vai dizer: esse contrato só
aumentou a desigualdade entre os homens, legalizou a desigualdade entre os homens. Então, ele vai dizer que esse Estado, que era para garantir que os homens fossem iguais, para, de alguma forma, equilibrar as desigualdades, esse Estado não cumpriu seu papel. Muito pelo contrário. Né? O Estado gerou mais desigualdade ainda. Né? Reproduziu um sistema de desigualdade. Então, ele vai dizer, a igualdade prometida pelo Estado é fictícia, é ilusória. O Estado não traz qualquer possibilidade de ter igualdade, não permite a igualdade entre os homens, né? Então, ele vai ter um trecho da obra O Contrato Social, né, que eu tirei aqui, que eu acho muito bonita, né? Ele fala assim, todos correram ao encontro dos seus grilhões. Grilhões, gente, é prisões, né? Correntes. Todos correram ao encontro de seus grilhões, crendo assegurar sua liberdade. Tal foi ou deveu ser a origem da sociedade das leis, que deram novos entraves aos fracos e novas forças aos ricos. Destruíram irremediavelmente a liberdade natural. Fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade. Fizeram de uma usurpação sagaz um direito irrevogável. E, para proveito de alguns ambiciosos, sujeitaram, doravantes, todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. O que ele quis dizer com isso, né? Nessa escrita erudita desse jeito. Ele vai dizer que o Estado prometeu criar um sistema igualitário, onde a desigualdade fosse resolvida, né? Fosse minimizada, mas muito pelo contrário, o Estado reproduziu, e pior, legalizou, né? Colocou uma lei que defende a desigualdade e a propriedade de uns em detrimento da falta de propriedade de outros. Ele vai dizer que esse Estado sujeitou os homens à miséria e à desigualdade. Então, ele vai fazer uma denúncia do Estado, de como que o Estado se diz defensor da propriedade, da igualdade, mas vai ser muito pelo contrário, ele vai defender a desigualdade, garantir a reprodução da desigualdade. Então, ele vai ser um grande crítico do Estado. Ele vai dizer, é preciso criar um Estado de verdade, é preciso criar um Estado que realmente garanta a igualdade. Como o Estado seria? Um Estado que ele chama de democrático. Porque ele diz que essa ideia de você representar alguém dentro do Estado, ela é ilusória. Por exemplo, né? Vamos fazer uma comparação com o dia de hoje, né? Então, eu voto em alguém, um vereador. Esse vereador, o que o voto representa nesse momento? Ele representa assim, eu estou votando porque eu estou transferindo o poder de decisão para essa pessoa, que eu quero que seja eleita vereador. Então, o entendimento é assim, o que o vereador faz ou defende é aquilo que eu defenderia. O voto meio que simboliza uma transferência de poder. E aí o Rousseau vai dizer que isso não é possível, que não se transfere por vontade. A vontade é individual. Então, eu não posso delegar a outra pessoa que me represente. Porque essa pessoa que está me representando não sabe as minhas vontades. Essa pessoa que está me representando não conhece os meus posicionamentos. Então, o Rousseau vai dizer que essa ideia de representação política é uma fantasia. Então, ele vai ser um grande crítico disso. E que, de alguma forma, essa ideia de representação vai ser uma das causas do Estado estar o tempo inteiro reproduzindo as desigualdades. Então, a primeira coisa que o Rousseau vai defender é que se tem um Estado que consiga abolir a representação. Porque a minha vontade não se representa, ele vai dizer. Ninguém vai saber
qual é a minha vontade. Então, ele vai dizer, o homem não pode ser livre porque ele vai estar sempre obedecendo à vontade do seu representante. Então, ele vai propor um contrato social. Ele vai propor um Estado que, de alguma forma, faça com que as vontades de cada um, as vontades individuais, sejam levadas para o público, para o Estado. Então, ele vai defender um Estado democrático, onde as pessoas tenham a possibilidade de defender a sua posição, defender a sua vontade. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que há necessidade de um Estado democrático e que seja uma democracia direta, não mais a democracia, porque democracia indireta é a democracia onde eu voto, né, num representante. A democracia direta era aquele modelo lá grego, que cada um ia lá para a praça pública e votava e discutia pessoalmente sobre as leis, sobre as decisões. Então, o Rousseau vai propor um retorno à ideia de democracia grega e à ideia de participação dos gregos. Ele vai dizer que os homens só podem obedecer à lei que ele mesmo cria. Ele não pode obedecer, se ele obedecer à lei que outra pessoa ajudou a criar, que outra pessoa criou, ele não exerce a sua liberdade natural. Ele não exerce o seu direito à liberdade. Ele vai estar sempre obedecendo regras, obedecendo lei que ele não criou, que não faz parte da sua vontade. Então, ele vai defender a ideia de que o Estado seja democrático e que se abra para a participação de todos, onde cada um tenha o direito de expor a sua vontade individual. Então, o Rousseau vai ser aquele que defende que os homens participem diretamente das decisões. Então, ele vai dizer que nesse modelo de Estado que ele está defendendo, o homem é, ao mesmo tempo, o súdito e o soberano. Por quê? Porque ele vai criar as leis e ele vai obedecer às leis que ele criou. Então, ele vai exercer, ao mesmo tempo, a função de súdito e de governante e de soberano. Isso que ele vai chamar de soberania popular, né? E aí ele vai dizer que para isso se desenvolver, os homens precisam estar preparados politicamente, ser educados politicamente para isso, né? Então, os homens precisam criar esse novo Estado, onde cada um participe da vida política, da vida pública, um Estado democrático e aberto, onde os indivíduos participem de assembleias, onde os indivíduos consigam ajudar a criar as leis que eles vão seguir, e não siga cegamente as leis criadas pela vontade de outras pessoas que se dizem representantes, né? Então, esse modelo é a primeira vez na filosofia política que se fala num retorno à ideia de democracia em pleno século XVIII, que estavam ali disputando o modelo liberal, monarca, absolutista. Então, o Rousseau vem com uma perspectiva muito radical para o período, que é a perspectiva da ideia de democracia e do exercício da democracia. Então, mais uma vez, ele vai defender um Estado onde os homens criem as suas próprias leis, né? Através de canais de participação muito abertos, né? Vou ler também mais um trecho que eu gosto muito de como o Rousseau escreve, me sinto um pouco naquele período. Desta vez, estariam dadas todas as condições, e aí nesse modelo democrático, né, que ele está defendendo, estariam dadas todas as condições para a realização da liberdade civil, pois o povo soberano, sendo ao mesmo tempo parte ativa e parte passiva, isto é, agente do processo de elaboração das leis e aquele que obedece essas mesmas leis, tem todas as condições para se constituir enquanto um ser autônomo, agindo por si mesmo,
Aí embaixo eu não estou conseguindo ler, porque tem uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Desta. Cadê? Nessas condições, haveria uma conjugação perfeita entre a liberdade e a obediência. Obedecer à lei que se prescreve a si mesmo é um ato de liberdade. Então, o Rousseau vai ser aquele que vai estar o tempo inteiro. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vai ser aquele que vai estar o tempo inteiro criticando esse modelo de Estado, tanto absolutista quanto liberal, e vai propor uma terceira via, que é um Estado não mais monárquico, mas um Estado democrático. Então, vejam, gente, vão existir aí 3 ideias políticas, 3 ideologias políticas. A ideologia absolutista autoritária, a ideologia liberal e a ideologia democrática. Esses 3 regimes, né, essas 3 ideias sobre o Estado, vão ser as bases que vão originar novas ideias sobre o Estado, principalmente a partir do século XX. Então, todas essas ideias sobre democracia, as ideias sobre ditadura, as ideias sobre neoliberalismo, vieram desses 3 autores. Então, a gente vai, na próxima unidade, a gente vai ver que muitas ideias contemporâneas, muitos modelos contemporâneos, partem dessas premissas defendidas por Hobbes, por Locke e por Rousseau. Né? Esses 3 modelos de Estado vão ser modelos base da ciência política e das filosofias políticas. Né? Por isso que, mesmo corrido, eu não queria abrir mão de trazer para vocês esses autores, porque são autores muito importantes para a gente entender os movimentos contemporâneos, né? Então, muitos dos argumentos que o Hobbes usa para defender o autoritarismo, que o Locke usa para defender a propriedade, o Estado liberal, que o Rousseau usa para criticar os modelos anteriores e defender a democracia, são utilizados hoje pelos atores políticos de uma maneira geral, né? Depois a gente vai fazer um exercício para resolver um pouco, para entender um pouco como que isso está na boca do povo e na boca dos atores políticos, né? Eu sei que foi bem corrido, né? Que é muito tempo de gravação, mas eu queria saber se deu para ter uma ideia, pelo menos, do que cada autor usa, né? Como argumento principal de que tipo de Estado ele defende. Deu para entender um pouco a diferença entre eles ou ficou muito corrido? Pode falar a verdade, pode colocar no chat. Deixa eu parar a gravação aqui. Interromper.